Olá, vamos falar um pouquinho agora da nossa concepção estrutural e de como é que a gente faz para sair daquele nosso projeto arquitetônico para nosso projeto estrutural, nossa planta de forma. Então, como é que isso acontece, né, gente? Inicialmente, a gente vai fazer todo aquele estudo do nosso projeto arquitetônico, aquele nosso estudo da geotecnia e tal. E depois de fazer todo esse estudo que a gente já falou no vídeo anterior, a gente vai começar a fazer o lançamento estrutural propriamente dito, certo? Inicialmente, a partir dessa arquitetura que a gente vai usar como base, que vai ser geralmente a arquitetura que a gente vai vender, né, que seria ali nosso térreo, o nosso pavimento tipo, dependendo se a gente está tratando com uma casa, um apartamento, não sei. Mas enfim, a gente vai pegar essa planta básica e a gente vai fazer o posicionamento dos elementos estrutural, né? O que é o posicionamento dos elementos estrutural? É dizer onde é que vão ficar meus pilares, minhas vigas e as minhas lajes, certo? E após isso, a gente vai fazer o pré-dimensionamento dos elementos estruturais. A gente lançou a estrutura que quer lançar e dizer onde vai ficar meu pilar e minha viga, e agora eu vou pré-dimensionar. Como é que a gente pré-dimensiona? A gente pré-dimensiona de acordo com o próximo vídeo que eu vou postar para vocês, certo? Então você vai dizer ali quanto é que vai ser mais ou menos as dimensões das tuas vigas, as dimensões dos teus pilares e as dimensões da sua laje. Isso é como se fosse um chute inicial. Para você calcular, que é a próxima parte, você precisa inicialmente fazer esse pré-lançamento, esse pré-dimensionamento. Após lançamento, após pré-dimensionamento, você vai fazer a análise estrutural. E daí o que ela vai levar em consideração? Ela vai levar em consideração tanto esses elementos que você falou que faziam parte da sua estrutura, quanto os carregamentos. Quem é que vão ser os carregamentos? Vão ser o carregamento do peso próprio dos elementos estruturais, vai ser o carregamento referente àquilo que a gente falou, que é o nosso carregamento permanente, nosso carregamento variável, e com tudo isso, também com o nosso vento, tal, tudo que pode acontecer em termos de carregamento, aí a gente vai fazer essa análise estrutural para a gente saber se os nossos elementos estruturais eles suportam ou não o carregamento que eles estão recebendo. Então, falando agora um pouquinho de como é que é o desenvolvimento do projeto de uma estrutura. Então, gente, depois que a gente já fez toda a parte do nosso projeto estrutural inicial, com o pré-dimensionamento e tudo, depois que a gente já colocou na estrutura seus carregamentos definitivos, né, as suas paredes, exatamente tudo que vai realmente acontecer dentro da edificação, e depois que a gente fez essa etapa muito importante, que é a nossa etapa de compatibilização, o que é a compatibilização? É uma pessoa que em estrutura em edificações maiores seria o gerente de projetos, mas estrutura menores pode ser o próprio técnico que está fazendo já todos os projetos, talvez, e pegar todos esses projetos e compatibilizar, que é o quê? Que é ver se eles estão batendo, por exemplo. Será que eu não estou passando um encanamento que está passando ali pela minha viga? Será que as minhas eletrocalhas estão ali com algum problema com as minhas paredes? Então, a compatibilização é justamente você pegar todos esses projetos e ver se eles estão batendo. De repente, já viu que tu pode ter colocado, pode estar dando algum problema com a tua porta, com a tua janela. Então, daí a gente vai fazer o dimensionamento real dos nossos elementos estruturais, que é que é ver se nossas lajes, nossas vigas, nossos pilares, nossas estruturas de fundação e nossas estruturas complementares, elas passaram por essas três requisitos, que é o nosso estado limite último, que a gente já viu em sala, se vocês lembram, o estado limite último, que significa a tendência da estrutura dela suportar para não ocorrer a falha do elemento estrutural. O estado limite de serviço, que tem a ver com o quê? Tem a ver com se a nossa estrutura ela está atendendo ao serviço que ela está sendo proposta, certo? Por exemplo, eu quero ver se a minha viga ela não vai deformar de tal ponto que ela acabe por fazendo com que haja trincas na minha parede, ou então fazer com que a laje ela deforme de uma forma que a água fique no meio dela e que ela não possa correr. Então, esses são os tipos de coisas que a tua estrutura aguenta, porque ela não vai quebrar, ela não vai ruir, ela não vai chegar ao estado limite último, mas ela pode
ter esse estado de limite de serviço, né? Outro exemplo também seria se a minha viga, ela pode não ruir, mas será que ela não vai criar fissuras, que é normal devido ao funcionamento estrutural? Mas será que ela não vai criar fissuras que causem um incômodo ao teu usuário? Então isso também faz parte do estado de limite de serviço, certo? E também a durabilidade, né? A gente fala ali também da questão do nosso cobrimento ser o ideal, para que proteja o nosso aço, fazer ali com que a porosidade do meu concreto não seja grande, atendendo ali a todos os pré-requisitos ambientais. Então, essas também são coisas que tem que ser levado em consideração, certo? Então, depois de você faz todo o dimensionamento, todo o detalhamento e tudo passou, você vai então fazer a revisão final do teu projeto. O que é essa revisão final do teu projeto? É ver se todas as tuas plantas, para ver se elas estão com tudo que elas deveriam ter. Será que eu estou com todas as informações na laje que eu deveria ter? Será que minhas cotas elas estão sendo suficientes? Será que eu não estou cotando a mais, fazendo com que o meu projeto ele fique sujo? Ou será que eu não estou cotando a menos, fazendo com que a pessoa possa gerar um erro ali de construção por não ter uma cota? Então, esse checklist, esse controle de qualidade é uma coisa que se você for um empregado inicial de alguma construção, geralmente ele já vai ter, mas se você não for, você tem que, se você for trabalhar por conta própria, é preciso que você desenvolva um checklist para ver se você lembrou de tudo. Será que minhas armaduras estão todas bem definidas, bem anotadas e todas essas questões. Então, como a gente já falou, a nossa forma de estrutura ela vai depender do nosso projeto arquitetônico e principalmente desse projeto, que é o projeto principal, né? Se fosse, por exemplo, uma edificação em novo porte, o que as pessoas realmente compram? Seria o pavimento tipo, né? Essa seria a parte da edificação que a gente teria que ter mais atenção. Mais atenção para quê? Para que os pilares não fiquem à mostra, para que as vigas também não fiquem aparentes, certo? E para a gente fazer os vãos que possam ser maiores e tudo isso respeitando sempre ali a nossa arquitetura. Então, depois que a gente fez esse pavimento tipo, aí a gente vai rebater para o restante da nossa estrutura, né? Lembrando da gente também procurar respeitar todas. Quando a gente chega lá na garagem, por exemplo, a gente tem que respeitar ali a quantidade de vagas que o nosso cliente quer, certo? Então, é importante que a gente faça esse estudo de todas os patamares que fazem parte da minha edificação. Ah, eu tenho um pavimento tipo, ele vai ser por quantos andares? Então, nos primeiros 5 andares eu vou ter os mesmos pavimentos tipos, certo? E também o que eu vou estar lá em cima? Será que eu vou ter um reservatório da caixa d'água, a casa de máquina, um depósito, né? Então, eu tenho que ver como é que essa minha estrutura vai rebater para segurar esses meus elementos estruturais lá em cima. E lá embaixo, a parte da recepção, da sala de estar, salão de jogos, será que eu vou ter um pilar lá de cima que vai estar batendo justo com o meu salão de jogos? O que é que eu vou fazer com esse pilar para ele não ficar aparente? Será que eu vou mover? Será que eu vou tirar? Eu vou usar um viga de transição? Certo? E lá embaixo as garagens, né? Como a gente já falou, para a gente proteger ali, para a gente ter as nossas vagas que o nosso contratante ele geralmente quer. Isso pode ser para um prédio de grande porte, mas essa ideia inicial também serve para uma casa, né? Uma casa que é duas garagens, então eu tenho que posicionar meus pilares de tal forma que eu possa fazer com que os meus carros eles façam todas as suas manobras sem que haja problema para o residente. E daí também é importante que o nosso projeto arquitetônico, nossas instalações hidráulicas, elétricas, os demais sistemas, o sistema ali de elevador, nosso sistema ali de incêndio, tudo, que eles estejam em harmonia, né? É daí que parte a parte da importância da compatibilização, para que os projetos eles não causem problemas entre eles, de tal forma que isso só seja visto na obra. Se esse problema ele sai concepção dos projetos e vai ser visto na obra, vai ser muito mais caro, porque você vai precisar fazer rearranjos para resolver esse problema, né? Minha tubulação está passando aqui no meio da minha viga, será que pode? Será que eu posso contar que o meu construtor, meu empreendedor ali, ele vai estar fazendo uma ligação para o calculista para saber se está funcionando, ou se ele vai simplesmente abrir a minha viga e fazer com que a tubulação passe por ali, são coisas que podem acontecer e são coisas que a gente pretende evitar, né? Por isso é tão importante que a gente tenha
essas compatibilizações, que todos esses nossos furos que a gente vai precisar ter, esses nossos shafts, seria o nome certo, que eles passem de uma forma que tenha um cálculo estrutural e tenha um reforço estrutural necessário para que haja eles, sem que haja um prejuízo da segurança da minha edificação. Aqui a gente tem um exemplo da porta, que ela está tendo problema com a viga, que a gente tem uma viga aqui, aí eles viram que teve um problema e fizeram esse corte aqui, que pode ter sido irregular, a gente não sabe se eles calcularam, né, se eles simplesmente cortaram. E justamente um corte numa zona que eu vou ter aqui uma retenção do meu cisalhamento maior, né? Você tem aqui a sua parte elétrica que não está com os furos batendo com o da parede, então você tem aqui todo um reajuste. E como é que vai ficar isso depois que essa sua parede for rebocada e tudo? Será que vai ficar aparente? O que será que vai ser feito? Será que eu vou ter que fazer ali uma espécie de caixilha para ter isso? Então tudo isso acaba por diminuir a qualidade da sua obra, certo? Sua obra como um todo. Você tem aqui, ó, esse encanamento elétrico aqui também passando por esse pilar, o pilar que funciona a compressão, né? Como é que esse carregamento vai estar sendo distribuído aqui. Justo um pilar que está recebendo tanto essa viga aqui quanto essa outra, então é um pilar bem carregado, já a gente não sabe nem quantos andares a gente tem para cima desse pilar. Você também aqui tem conflito entre o elétrico e o combate e o incêndio, né? Já pensou ali, você já está tendo problema com incêndio, depois tem um problema com o elétrico junto. Sem contar esse aqui que a gente vê que várias tubulações passando numa viga, né? Será que isso foi calculado? Como é que está o estribo aqui? Como é que ele está passando? Então, todas essas coisas, elas aumentam o teu custo, elas atrasam o teu cronograma, ela reduz a qualidade do teu empreendimento. Então, são coisas realmente que a gente tem que evitar. Que se for visto, tanto para o projetista, quando ele está lá, eu estou aqui com o meu projeto arquitetônico, eu já peguei aqui o meu elétrico e o meu hidráulico, eu estou vendo todos eles juntos para fazer meu lançamento estrutural, e aí daí ele faz já um lançamento com qualidade maior, tanto quanto a pessoa também que vai trabalhar ali depois com a parte de compatibilização. Então, gente, lembrando para vocês só mais uma vez, porque isso é muito importante quando a gente está fazendo a nossa planta, a gente entender direitinho quem está passando a carga para quem, como normalmente acontece nessas estruturas que a gente está acostumado, né? Que são estruturas convencionais de laje, vigas e pilares. As lajes, elas recebem esse carregamento que a estrutura dá, que são as pessoas também, às vezes as paredes também, e esse carregamento vai da laje para as vigas, certo? As lajes, elas funcionam predominantemente ao momento e ao cortante, certo? Esse vizinho aqui é o de cortante. Então, você tem um carregamento aqui que vai da laje para as tuas vigas. As tuas vigas, elas pegam esse carregamento e geralmente elas fazem essa transferência de carregamento para os pilares, certo? Mas também pode acontecer de viga se apoiar em viga. Por quê? É o ideal? Não, não é o ideal. Você está ali causando problema, porque você está, entre aspas, pagando a conta duas vezes, né? Você vai ter que calcular essa viga que está recebendo a outra para esse cortante concentrado que ele vai receber, e você também vai ter que, de toda forma, levar para os pilares. Então, por isso que eu digo que você está pagando a conta duas vezes. Mas pode ser que aconteça, ok? Elas também funcionam predominantemente ao momento e ao cortante. E por último, gente, a gente tem a transferência do carregamento das nossas vigas, das nossas lajes para vigas e das nossas vigas para os nossos pilares, né? Observando que o carregamento vai ser menor nos pilares superiores e vai aumentando com o decorrer do carregamento, né? Sendo os carregamentos mais fortes lá embaixo, que é justamente já pegando todo o carregamento da tua edificação. E o carregamento desses pilares, por sua vez, eles vão para a fundação, né? Por isso que é importante a gente fazer ali um estudo geotécnico bem feito, para a gente evitar que tenha algum problema da nossa estrutura com o nosso solo, podendo gerar recalques diferenciais e fazendo com que nossa estrutura ela não funcione da forma que deveria funcionar. O que eu quero chamar um pouquinho a atenção de vocês é para quando a gente for fazer esses projetos, a gente tem que prestar atenção na criação desses pórticos, que a gente chama de pórtico de contraventamento. Para que é que ele serve? As nossas estruturas, elas vão ter a ação do vento atuando sobre elas. Somente estruturas maiores ou estruturas mais largas,
certo? Então, a gente tem que tomar o cuidado em relação à ação do vento. E quando a gente tem um pilar que ele age sozinho resistindo ao vento, ele não vai ter um comportamento tão bom quanto, por exemplo, se você tiver outros pilares agindo com ele, certo? E os pilares, eles se conectam justamente com as nossas vigas, criando assim os nossos pórticos de contraventamento. Então você está tendo o vento que está agindo por essa estrutura e essa estrutura ela está agindo conjuntamente para fazer com que esse vento ele seja defendido. Então por isso é importante a gente fazer com que os pilares e as vigas elas estejam ali no mesmo nível para que a estrutura possa funcionar como um todo. Então, tanto na horizontal quanto na vertical, né, o X e Y da edificação, é importante você ter aqui esses pórticos de contraventamento, tá ok? Que são justamente esses aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, agora já trazendo para o nosso lançamento da nossa estrutura, né? Observações iniciais. Não existe uma norma específica que ela vai te ajudar no lançamento. É muito do teu conhecimento do comportamento estrutural, com também algumas ideias básicas que eu vou passar para vocês e que por isso que é bom você trabalhar com alguém já mais experiente para você já ir aprendendo esse tipo de coisa. Ela requer um conhecimento técnico, né, para você poder fazer um lançamento que seja otimizado, que respeite sua arquitetura e tudo isso. E esse lançamento, ele geralmente tem alterações na concepção inicial, né? Por quê? Porque justamente a gente fez um pré-dimensionamento e pode ser que a nossa viga, ou o nosso pilar, ou nossa laje, da forma que a gente colocou, ele não suporte carregamento. Então, essas dimensões, elas podem mudar, as localizações, elas podem mudar, certo? Elas também pode ter mudanças depois por conta da arquitetura, né? E entra a compatibilização, né? De repente, ali, devido a um encanamento hidráulico, você vai ter que necessariamente fazer mudanças nessa tua edificação. E a mesma arquitetura, existem várias respostas correspondentes ao projeto estrutural, certo? Então não existe ali uma resposta certa absoluta, existem várias respostas e você pode fazer diferentes respostas para a mesma pergunta, né? Eu tenho aqui essa arquitetura, como é que vai ficar a estrutura? Então você pode ver, por exemplo, como é que ficaria a estrutura com determinada disposição dos seus pilares, você pode ver como é que ela fica com laje maciça, com laje valterrana, fazer essa variação e ver qual é o que seria mais barato. Então, existe mais de uma resposta para a mesma estrutura, ok? O importante é você realmente procurar fazer ali o melhor para o seu cliente, também pensando sempre na construção. É melhor que você faça uma coisa que às vezes não seja tão econômica, mas que você tenha uma certeza que ali que a tua cultura construtiva vai te permitir construir isso sem grandes problemas. É importante que a gente faça o posicionamento dos elementos obedecendo, sempre que possível, o comportamento primário deles, que é qual? Laje apoiando na viga e a viga se apoiando nos pilares, certo? Pode acontecer de você ter uma laje ali que vai ficar no balanço, pode ser que você tenha uma viga apoiando viga, pode ser que você tenha um pilar se apoiando em uma viga, então pode ser que isso aconteça, mas isso você vai ter sempre um custo a mais agregado e você também vai ter ali uma construção que vai ser um pouquinho mais complicada, certo? Então, o quanto mais a gente possa manter nessa lógica básica, laje, vigas, pilares, melhor para as nossas edificações. E sempre observar que os nossos elementos não estejam soltos, né? Que todas as nossas vigas elas sejam apoiadas, que todos os nossos pilares eles estejam devidamente apoiados e as lajes sucessivamente. Dessa forma, a gente fazendo com que essas ações ocorram dessa maneira primária, a gente faz com que a carga ela seja transmitida da forma mais direta possível, certo? As cargas percorrendo o menor caminho possível para chegarem às fundações. Né? A gente procura evitar vigas apoiadas em vigas e pilares apoiados em vigas, que são as nossas vigas em transição. Essas vigas de transição, gente, que são quando você tem ali um pilar apoiado em uma viga, elas são muito mais complexas. Pode ser que elas venham a acontecer por conta de uma exigência da tua arquitetura, né? Você vai precisar de um espaço livre ali, uma vaga de garagem, um hall mais amplo.
Então, pode ser que ela venha a ter essa exigência, mas a gente procura evitar. Por quê? Por conta das grandes dimensões de seção que elas vão ter e seus elevados esforços, né? Você imagina todo o carregamento desse pilar. Quando a gente fala do carregamento desse pilar, a gente fala também de todas as lajes e vigas que estão adjacentes a ele, né? Todo esse carregamento dele e de todo mundo que vem com ele, todos vindo somente para essa viga, né? Não tendo uma transmissão direta para a fundação solo, mas fazendo esse transporte para essa viga. O que acaba gerando esses esforços muito maiores e dando a possibilidade de ocorrer um colapso global na estrutura, né? Se uma viga dessas ela dá um problema, o tipo de colapso ele é muito mais complicado. Se fosse uma viga, por exemplo, que estivesse só segurando uma laje, uma viga, poderia ser que a edificação pudesse se reorganizar com suas cargas e segurasse. Mas uma viga dessa já tem uma tendência muito maior para esse nosso colapso global. Sem contar o seu custo elevado, porque imagina, eu falo pagar a conta duas vezes quando você fala viga, então você está pagando aí a conta 500 vezes porque você está fazendo todo esse transporte, né? Que não é necessário. Então, evitar realmente fazer esse tipo de viga de transição quando possível. E outros conselhos que eu vou dar para vocês é o seguinte, façam com que esses elementos estruturais eles tenham uma certa uniformidade, certo? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você fez ali o pré-dimensionamento da sua casa e você viu que a gente falou ali de um L sobre 10 e tal, e você viu ali que em determinado lugar eu vou ter uma viga de 50, outra de 30, de 20, outra de 15, outra de 40. Então, só nessa tua casinha pequena, tu vai ter ali 5, 6 alturas de viga. Então, isso a gente procura evitar. A gente procura uniformizar para que a construção ela se dê de uma forma mais fluida, de uma forma com que haja minimização dos erros possíveis dentro dessa tua obra, certo? Isso faz com que acaba reduzindo o custo. Você pode achar que você está ganhando muito, que você está otimizando, mas de repente não, por conta que esse excesso de variação vai fazer com que você precise de formas diferentes, mais cuidado na hora da execução da sua obra, então realmente procurar que as lajes geralmente elas tenham ali a mesma altura, se possível, e as vigas também não variar bastante. O pilar da mesma forma, certo? Isso vai reduzir o custo nas tuas formas, vai fazer com que haja o melhor aproveitamento das tuas chapas de madeira, né, que vem das tuas formas, e também vai acabar fazendo com que aumente a sua produtividade, a sua execução, né? Já que você não vai ter que ter excesso de cuidado que vá ter várias vigas diferentes na tua obra, certo? Em relação aos teus pilares, a gente sempre procura com que esses nossos pilares, além desse carregamento vertical que eles vão receber, eles também tenham um bom aproveitamento referente às ações horizontais, né? Que são as ações do vento. Então, a gente sempre prefere que a seção maior do pilar, caso você esteja trabalhando ali com o pilar que não seja quadrado, que essa seção maior do pilar, ela seja justamente na direção que tu vai ter o maior vento, né? Você pode imaginar, por exemplo, uma edificação desse formato, certo? Então, essa edificação ela vai receber muito mais vento nessa direção aqui do que nessa. Nessa, ela vai ter tudo isso aqui, ó, toda essa inércia para segurar o vento, mas nessa não. Essa direção tanto vai vir mais vento, né? Lembrando que vento é como se fosse uma pressão, então tu vai ter uma pressão muito maior nessa área, então é melhor que os teus pilares eles estejam com a maior seção direcionado nessa posição, certo? Para que você tenha aqui uma melhor resistência ao vento. Lembrando também daquela questão que a gente falou dos nossos pórticos de contraventamento, certo? Que ajudam a que toda a estrutura tenha uma resistência de forma geral. Então, aqui uma visão melhor, né? A gente tem aqui, ó, os nossos pilares e as vigas alinhadas com ele para você fazer com que você tenha os pórticos, né? De contraventamento. Nesse caso aqui, ó, se a gente pegar esse P1, P2, P3, ele faz todo esse pórtico aqui, ó. O combate ao vento não vai vir somente pelos pilares, mas também com a viga que vai fazer com que toda essa estrutura ela funcione junto de uma forma mais eficiente, né? Então, apesar
de nessa direção a gente tem uma maior incidência de vento, né? Lembrando que vento é tensão, tensão é força sobre área, quanto maior a área, maior a força. Mas também nessa direção também aqui você teve a preocupação de fazer os pórticos aqui de contraventamento, né? Então esse alinhamento entre vigas e pilares, eles são sempre bastante interessantes para ele dar esse efeito na tua estrutura. E daí, para estruturas maiores, mas estruturas maiores não necessariamente prédios, mas galpões também, a gente procura fazer alguns núcleos de rigidez. O que é esse núcleo de rigidez? É pegar justamente essas partes que são as caixas de elevadores e as escadas e fazer nela uns pilares, paredes, de tal forma que ela tenha uma grande rigidez e faça com que a gente tenha uma melhor resistência do nosso prédio de uma forma completa por conta desses elementos, ok? Então, geralmente, quando vocês verem, vocês podem pensar que é muito gasto de concreto, porque a gente não fez isso aqui só com tijolo e tal, mas é justamente para você aumentar a resistência da sua edificação ao efeito do vento. Então, gente, como fazer esse lançamento da estrutura? Inicialmente, a gente pegou ali o nosso pavimento tipo, né? Se for o caso de um prédio, se for o caso lá de um galpão, já vai ser ali a planta mais importante, certo? Mas então, você vai pegar esse pavimento principal e você vai posicionar os pilares preferencialmente. Primeiro, nos cantos das edificações, certo? Então é importante que nos cantos das edificações você sempre tenha um pilar. No encontro das vigas importantes, o que é vigas importantes? São as vigas justamente que vão receber um grande carregamento e preferencialmente embutidos na parede, porque nada melhor do que uma estrutura escondida, né? Ela não fica na sua casa, na sua edificação, com aquela estrutura aparente. Em ponto de vista da estética, né? Mas assim, essa é geralmente a exigência do arquitetônico, geralmente o projeto arquitetônico ele vai mandar já onde ele prefere que estejam os seus pilares. E também distantes entre si 2,5 e 7 metros. Essa distância de 2,5 e 7 metros em relação aos pilares, ela vem justamente da questão da altura da tua viga, certo? Porque a viga, vocês vão ver mais ou menos, mas ela geralmente é sobre 10, é sobre 12, que é a largura do vão sobre 10 ou sobre 12. Então, se você tem uma viga ali de 7 metros, você tem uma distância entre pilares de 7 metros, já significa que tu vai ter uma viga com distância de 7 metros, ou seja, uma viga de 70 centímetros, o que é uma viga alta, né? Fica aparente na sua arquitetura, que geralmente não se quer também. Justamente por isso que a gente faz essa distância entre pilares, mais ou menos nesse patamar. E no final você vê se essas posições dos pilares elas são aceitáveis na sua garagem, né? Se você não está ali perdendo alguma vaga de estacionamento. Então as vigas você geralmente prefere que elas estejam escondidas nas suas paredes de alvenaria. Caso você tenha ali o uso de um forro, você de repente tem uma maior flexibilidade, né? Fazendo uma embutida geralmente nas paredes, né? De preferência, alinhadas com pilares para a formação dos teus pórticos, né? Como a gente já falou, e os vãos, consequentemente, entre 2,5 e 7 metros. Para as lajes, as armadas em uma direção, elas vão geralmente entre 2 e 5 metros, a não ser que você tenha ali, por exemplo, uma vigota protendida. Geralmente esses vão de 2 a 5 metros, eles são justamente por conta dessa toda deformação, certo? E elas também podem ser armadas em duas direções, ali já com vão de até 7 metros. Aí vãos maiores, geralmente a gente usa ou uma laje que seja protendida ou ali uma laje alveolar. Então, nesse exemplo, a gente tem o lançamento desse pavimento tipo, certo? Que é semelhante com o que vocês fizeram no projeto de vocês. Então, a gente tem esse pavimento tipo. Então, como é que a gente faria o lançamento dele, né? Então, aqui eu dou um exemplo para vocês de uma solução inicial, né? Onde tu teria aqui um pilar no encontro de quase todas as vigas, certo? Viga por baixo de todas as paredes. Então, essa é uma solução. Ela é uma solução, ela é a solução ótima, né? O que você acha? Você usaria a solução? Você faria alguma alteração? Né? Vamos pensar aqui junto. Então, você vai ter aqui as suas vigas inicialmente sobre as suas paredes externas, né? Se você não estiver trabalhando ali com uma varanda ou alguma coisa desse gênero. E também essa outra viga
nessa parte principal, né? Que é aqui justamente porque você vai ter uma escada, e a escada, a gente lembrando que é sempre uma mudança de vãos, né? Você está indo de um andar para o outro, então ali é uma estrutura já própria, um pouquinho diferente. Daí a gente colocou mais essas duas vigas aqui, ó, que elas pegam bastante as paredes, né? Que a gente já tem algumas ideias de pórticos de contraventamento. Então você já vê aqui que grande parte das paredes já estão sendo apoiadas. Daí a gente colocou essa outra viga aqui. Por quê? Porque aqui a gente já tem uma grande quantidade de paredes dentro dessa laje, né? É claro que aquela nossa opção inicial de uma viga embaixo de cada parede é um pouco exagerada, a gente não precisa, a laje ela aguenta segurar paredes, mas se você botar uma quantidade grande de paredes na sua laje, você já vai estar ali uma estrutura que já vai ser mais carregada. Então, pelo menos essa parede aqui, ela ajuda, essa viga aqui, ela ajuda com o carregamento dessas paredes. E daí a gente colocou os pilares, né? A gente colocou aqui os pilares, ó, em todos os cantos da edificação, certo? A gente colocou os pilares, como a gente tinha falado anteriormente, no encontro das vigas importantes, né? Poderia deixar sem, nesse caso aqui, poderia, mas aqui você também tem uma ajuda aqui, ó, de um poste de contraventamento, né? É claro que existe mais de uma forma de você resolver esse pavimento especificadamente, né? Por exemplo, outra coisa que a gente poderia pensar, onde é que vai ficar a nossa caixa d'água, né? Onde é que a gente vai colocar a caixa d'água? A gente vai colocar aqui uma estrutura só para a caixa d'água, ela vai ficar aqui, a caixa d'água vai ficar em cima dessa minha escada, ou eu vou fazer aqui uma estruturazinha só para segurar essa minha caixa d'água lá em cima, porque como aqui é a cozinha, eu já vou ter um aproveitamento hidráulico. Não são coisas que a gente pode imaginar. E são coisas que a gente pode trabalhar dentro desse nosso projeto. Como eu falei, a gente não precisa fazer só um projeto, a gente pode fazer mais de um. E daí ver qual é o que tem um custo melhor, qual é o que tem uma construção melhor, seria o mais interessante para a nossa realidade, do nosso cliente, da nossa localidade. E depois, gente, depois de todo desse nosso lançamento, né, o que foi que a gente fez? A gente viu onde é que ia ficar os nossos pilares, que são esse azul, as nossas vigas, que são essas vermelhas, e as nossas lajes, que são justamente o que estão circuladas aqui entre as tuas vigas. Certo, gente? E aqui você vai ter uma estrutura própria só para a tua escada. E depois que a gente fez isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o pré-dimensionamento, né? Quer dizer, quais são as dimensões dos meus pilares, das minhas vigas, das minhas lajes, de acordo com o que vocês vão ver na próxima aula. Então, algumas dúvidas que ainda podem ficar dentro dessa concepção estrutural, a gente vai ver depois do cálculo, né? A gente fez esse lançamento, colocou o carregamento, a gente vai ver se as nossas vigas, as nossas lajes, os nossos pilares, eles vão segurar esse carregamento. Se eles segurarem, a gente faz o dimensionamento, né, das nossas armaduras, a gente vai dizer quantas barras de aço vão precisar para segurar esse carregamento. Se elas não segurarem, a gente vai ter que mudar as nossas seções para ver que seção vai aguentar ou não esse meu carregamento. Como eu já falei, é sempre interessante que a gente faça mais de uma solução para a gente compará-las e ver qual é a melhor para ter. Até para a gente aprender diferentes formas e sempre tirar proveito de ferramentas computacionais, seja dos programas de cálculo ou seja das nossas planilhas de cálculos que nós podemos fazer para fazer esses cálculos. Por exemplo, eu poderia fazer uma planilha muito simples dizendo ali qual seria o dimensionamento das minhas vigas, certo? Botaria ali, diga qual é o vão da minha viga, 7 metros. Aí ele já calcula a resposta, 7 sobre 10, 0,7, 70 centímetros. Então, vocês já podem pegar essas informações que a gente está tendo nessas aulas e quando você trabalhar com cálculo, você já fazer planilhas no Excel, por exemplo, ou no outro software que tenha, que essas planilhas possam te dar esses valores já e tu já vai ter eles para a tua vida profissional. Tá ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.